Muito obrigada. Começou-se aqui a contabilizar o tempo. Caríssimos, minhas senhoras e meus senhores, a todos aqueles que nos ouvem, os que estão aqui presentes ou aqueles que nos acompanham através da rádio e das redes sociais, em particular aos pontacelenses dos Canhas, da Madalena e da freguesia da Ponta do Sol, quero que recebam um cumprimento especial da minha parte, enquanto vossa Presidente de Câmara, e em nome de todos aqueles que na Câmara Municipal trabalham todos os dias em prol do nosso concelho. Cumprimento o Presidente da Assembleia e os deputados da Assembleia Municipal, os Presidentes de Junta de Freguesia aqui presentes da Ponta do Sol, Canhas e Madalena, membros da Assembleia de Freguesia, cumprimento o Vice-Presidente da Assembleia Regional e deputados regionais aqui presentes, o Vice-Presidente da Câmara Municipal e trabalhadores e também estagiários da Câmara Municipal aqui presentes, cumprimento os e as presidentes de associações do Conselho, senhores jornalistas, técnicos, uma palavra de reconhecimento ao JM pela realização destas jornadas, pela terceira vez neste Conselho, num formato que tem permitido dar voz a todos os concelhos, aos eleitos locais e às populações. Há que reconhecer o mérito e o empenho em manter uma atividade descentralizada e próxima. As pessoas informadas são pessoas com melhores ferramentas para poder decidir e escolher o melhor para a sua terra. É do debate e da pluralidade de opiniões que se forma uma sociedade mais justa e mais democrática. Nem sempre foi assim. Devemos valorizar o facto de agora podermos ter todos direitos à palavra e sermos firmes em não permitir que se volte para trás nesta conquista. O trabalho da Câmara, ou o trabalho numa Câmara Municipal é entendido por todos como um trabalho mais próximo das populações, direto, mais rápido. Muitas vezes a azáfama do dia-a-dia quase não nos deixa ver a forma como foi planeada e está a ser executada no terreno do trabalho que nos propomos e todo aquele que, mesmo não estando previsto, passa a integrar os nossos orçamentos e as listas das tarefas. É por isso que hoje, mais do que uma extensa lista detalhada do que foi feito e do que será feito nos próximos anos, gostaria de vos dar uma ideia das transformações feitas na Câmara da Ponta do Sol e na Ponta do Sol e que foram decisivas para os resultados alcançados nestes 4 anos. Queria também dizer que estes resultados não se devem apenas ao trabalho da Câmara Municipal e de mais órgãos locais. Estes resultados só foram alcançados porque houve o trabalho de empresários, de jovens investidores, de criativos, de pessoas que gostam da Ponta do Sol, que acreditam na Ponta do Sol e que escolheram a Ponta do Sol para investir, trabalhar ou viver. Há dados que nos colocam hoje num patamar sem precedentes. São dados que indicam uma grande procura pelo Concelho. Basta ver a compra de habitação própria permanente. Dados que indicam o crescimento do investimento no imobiliário e em novas construções e restauros que fizeram aumentar em 85% os processos de obras particulares. São também dados da criação de novas empresas e novos projetos que criam postos de trabalho e oportunidades. Dados do desemprego na região no mês de abril deste ano indicam que a Ponta do Sol é dos concelhos em que menos cresceu o desemprego durante esta fase de pandemia. Registramos apenas 5,6% de desempregados, 654 desempregados, quando todos os outros concelhos registram percentagens acima dos 10%, dos 20% e até dos 30%. Não há razões para festejar. Ainda assim, estes números são um indicador que nos deve dar muita atenção, mas são um indicador favorável, tendo em conta a situação provocada pela pandemia. Numa região fortemente dependente do turismo, resta saber o que virá nos próximos tempos com tamanha instabilidade nas deslocações entre países. A procura no verão vai atenuar algumas dificuldades e esperemos que ajude a salvar o ano. É certo que a evolução da pandemia será determinante num setor que afeta toda a economia da região. No entanto, esta é a nossa oportunidade de nos posicionarmos e afirmarmos a Ponta do Sol como um dos ativos mais importantes para o turismo da Madeira.
Deixamos de ser um concelho apenas de passagem para ser um concelho de visita obrigatória. A Ponta do Sol é hoje a imagem da Madeira quando se promove lá fora. Já foram as casinhas de Colmo, ao verde da Costa Norte, mas hoje é a pitoresca vila da Ponta do Sol, a Cascata dos Anjos, a Levada do Moinho e tantos outros pontos quentes deste concelho que conquista os visitantes mais urbanos e que mais longe leva a imagem da Madeira lá fora. Temos uma imagem a preservar e não podemos deixar que a melhor fase da história recente deste concelho pare ou seja manchada por más decisões, por maus investimentos que em nada beneficiam a população local, como é o caso da aquacultura. Ou por outros projetos que alguém de fora impõe e que descaracterizam o que melhor temos para oferecer, a nossa paisagem, o nosso património, características singulares que têm de ser valorizadas com intervenções cuidadas e não com ideias mal planeadas e mal executadas, como foi o exemplo da Marina do Lugar de Baixo. Porque sim, importa sempre lembrar este mau exemplo para tomarmos consciência que não há margem para voltar a errar desta forma. Pagamos muito caro, pagaremos muitos anos os custos de decisões tomadas sob a embriaguez do poder. Temos uma imagem a preservar com o que nos resta. É preciso consolidar e aprofundar este trabalho e este esforço conjunto que cria oportunidades para todos, que trabalha com todos e até nos coloca como um dos 5 melhores concelhos de pequena dimensão do país com melhor desempenho financeiro. Só temos motivos de orgulho. Conseguimos muito nestes 4 anos. Sei que conseguimos muito mais do que alguns esperavam. Estivemos presentes na educação e nas escolas, em programas que aliviam os custos das famílias com a formação dos seus filhos, com a oferta dos manuais escolares até o 12º ano, algo inédito, com os quadros interativos e tablets, em bolsas de estudo para o ensino superior e em atividades desportivas e culturais que estimulam e complementam a formação pessoal e humana. Investimos na Biblioteca Municipal. Iniciamos a renovação do catálogo infanto-juvenil com novos livros. Disponibilizaremos todo o catálogo online, integrando a rede pública de bibliotecas. Investimentos desejados há muitos anos e que já estão no terreno. E um agradecimento especial à equipa de estagiários que agora põe no terreno este trabalho juntamente com as nossas trabalhadoras. Estivemos no terreno com um programa de apoio aos idosos dependentes que já chegou a mais de 80 famílias. Ajudamos as famílias mais carenciadas com apoio alimentar, de saúde, de habitação, revimos regulamentos, agilizamos processos para poder chegar mais rapidamente às pessoas. Modernizamos os serviços da Câmara, criamos a loja do Munícipe. Estamos hoje mais próximos e mais acessíveis. Há quantos anos se reclamava acesso aos serviços da Câmara, acessibilidade física, mas queremos ainda melhor o serviço prestado. Espero que já no final deste ano haja também condições políticas que permitam à Câmara reforçar o pessoal técnico nos serviços. Não podem aqueles que chumbaram o mapa de pessoal continuar a dizer mal dos serviços municipais sem serem expostos pela sua opção. Não permitiram novas contratações de pessoal e, ao mesmo tempo, exigem que se faça mais com tão poucos. Nesta Câmara há trabalhadores, não há técnicos especialistas. Investimos ou apoiamos com cerca de 1 milhão de euros na recuperação de património, mais do que alguma vez se fez. Intervimos ou apoiamos a recuperação de capelas, 4 cemitérios municipais, 2 deles concluídos, 2 em fase de conclusão. Pontes, outras edificações históricas como o relógio d'água, lavadores, caminhos reais. Intervimos em zonas sensíveis, com o total respeito pela paisagem consolidada, planeando com quem sabe, trabalhando com os melhores e escolhendo materiais e técnicas tradicionais que valorizam o edificado. Podíamos ter feito de outra forma, sim, mas hoje podemos dizer que o património está mais rico e é apreciado por pontacelenses e por visitantes.
Investimos também em projetos e em novas construções de estradas. Apostamos na recuperação das principais estradas municipais que estavam em elevado estado de degradação, como é o caso da Estrada Nova da Lombada, já em execução, e avançaremos em breve com a Estrada da Piedade nos Canhas e com a Vargem debaixo da Lombada, entre outras até o final deste ano. Merecem destaque a renovação total da zona alta da Estrada da Piedade, na Amoreirinha, o Pico do Melro, na Lombada, a Estrada de Santo António, no Lugar de Baixo, que vieram melhorar em muita qualidade de vida nestas zonas. Tudo isto foi feito só com o orçamento municipal e representou um investimento de cerca de 1,5 milhão de euros nestes 4 anos. Faltou-nos mais 1,5 milhão, pelo menos, para concretizar outros 3 projetos, previstos em programa apresentado à população, previstos em orçamento municipal, ratificado com a abstenção de alguns. Eram mais 3 obras em áreas estratégicas que estariam já em execução. Existia projeto, ele foi apresentado àqueles que participaram na discussão. Não é responsabilidade depois o dinamismo que existe na Vila da Ponta do Sol. Estas zonas só se tornarão centrais e apelativas ao investimento se tiverem infraestruturas públicas de qualidade, se tiverem estacionamentos, paragens, transportes públicos e acessibilidades. Defendemos como modelo de desenvolvimento um trabalho de revitalização destes novos centros, criando condições que permitam e incentivem o investimento. Mas este seria o princípio. Não foi possível ainda neste mandato. Nós fizemos os projetos, calculamos os valores de investimento e, tendo em conta o potencial estratégico destas zonas para novos investimentos privados, a Câmara propôs à Assembleia Municipal o pedido que, como já aqui foi discutido, foi chumbado. Foi um empréstimo chumbado que se destinava a estas obras. Sim, estas obras foram chumbadas na Assembleia Municipal. Foi chumbado, lamentamos a oportunidade perdida, mas estes projetos não estão ultrapassados e serão retomados assim que haja disponibilidade financeira para tal, esperemos que já em 2022. Perante a nega ao empréstimo, apostamos na elaboração de projetos para candidaturas a contratos-programa com o Governo Regional. Recorremos, aliás, com a orientação e sugestão do Vice-Presidente do Governo, recorremos à Lei de Meios. Mas a resposta acabou por ser negativa, depois de termos elaborado os projetos e de termos formalizado as candidaturas. A resposta foi formalmente e cordialmente negativa. Para o Governo Regional, o 20 de fevereiro parece que só atingiu 4 concelhos, agora são 6, na região. E nem vou mencionar quais. Nos restantes concelhos, as pessoas, ou a Câmara Municipal, ou até as juntas de freguesia, pagam ainda hoje, suportam a reparação dos prejuízos da intempérie ocorrida em 2010. Apesar de tudo isto, nós não baixamos os braços, nós fomos à procura de outros recursos. Fizemos em tempo recorde uma candidatura a fundos comunitários e teremos, aliás já temos uma, viatura de recolha do lixo nova para comatar a falha grave de viaturas ou de reparação, substituição de viaturas para a recolha do lixo. Já há uma nova a circular e tem sido suficiente para ajudar a todos os problemas que surgiam com a ida constante destas viaturas para as oficinas. Criamos novos ecopontos, um ecocentro e uma nova forma de gestão dos lixos, cerca de €500 milhão. Podíamos ter investido mais? Sim, podíamos, mas este já é um investimento sem paralelo com aquilo que se passava antes. Compramos também 2 novas viaturas para os serviços operacionais, novas máquinas e equipamentos de trabalho. Contratamos novos trabalhadores e cuidamos como nunca dos jardins do espaço público. Como aqui já foi dito,
Hoje vemos, sim, vemos muitos trabalhadores da Câmara Municipal a defender o seu território, a cuidar do seu território. Fizemos tudo isto e muito mais, trabalhando com todos, pagando a tempo e horas, sem ficar a dever nada a ninguém. Fizemos muito, mas tenho consciência que muito mais poderia ter sido feito se tivéssemos condições que outros municípios têm tido. Às vezes sinto que não somos todos madeirenses. É por isso que dizemos que só podemos contar connosco para defender o que é do nosso maior interesse. A Ponta do Sol tem de continuar a manifestar-se de forma clara contra a instalação de jaulas de piscicultura na sua costa. Nesta matéria, ou somos contra ou somos a favor. As posições têm de ser claras para que a população saiba com quem pode contar nos próximos anos e se terá ou não terá jaulas em frente à Ponta do Sol. Não há nins, há sim ou há não. Da nossa parte, sabem com o que podem contar, com o não. Fomos e seremos contra as jaulas. Num concelho turístico como o nosso, não faz qualquer sentido. Temos tido uma procura exponencial por habitação própria. Pessoas atraídas, sobretudo pelas vistas para o mar. Temos uma costa de praias acessíveis, boas condições climatéricas grande parte do ano, que tem motivado muito investimento neste concelho. Não faz qualquer sentido, sobretudo tão perto da linha de costa, instalar-se uma produção industrial que põe em perigo o que foi conseguido nos últimos anos. A Ponta do Sol está na moda, duplicou a procura de habitações, a compra e venda de habitações e novas construções só foram ligeiramente atenuadas pela pandemia. Duplicou o número de alojamentos locais numa oferta turística complementar que coloca a Ponta do Sol, finalmente, numa posição de concelho capaz de atrair e fixar visitantes. A Ponta do Sol continua a ser uma referência em termos culturais. A Ponta do Sol foi escolhida para ser a primeira vila nómada digital, consolidando uma imagem que vinha conquistando de uma vila com características diferenciadoras que a tornam única. E todo o concelho beneficia com isso. É por aqui o caminho. A Ponta do Sol é um concelho bom para viver, amigo das famílias, atrativo para visitantes. Este é o momento da Ponta do Sol. Queiramos nós ficar do lado certo da história e apoiar a Ponta do Sol para seguir o caminho do crescimento. Muito obrigada.